Então, sobre esse assunto, a gente conversa agora com o professor de Relações Internacionais da UFRJ, o Fernando Brancoli, que mais uma vez, gentilmente, aceita conversar com a gente. Professor, muito obrigada, hein? Bem-vindo à CNN. Obrigado, prazer é meu, Elisa. Prazer quem nos assiste também. Maior crise em mais de 20 anos de Equador, Elisa. Então a coisa está ficando bastante complicada por lá mesmo. Bom, então a gente já começa com você, professor, nos trazendo uma grande informação, a maior crise num período de 20 anos. Eu vou lhe perguntar, então, algo que é fácil de perguntar, né? Mas imagino que complexo de explicar. O que está acontecendo, assim? Em que momento a gente se perdeu, né? Em que momento o país se perdeu a ponto de chegar a essa situação desastrosa? Olha, Elisa, por incrível que pareça, o início da crise não tem tanto a ver com o Equador. O que a gente teve foi modificações do tráfico de drogas no entorno. Tivemos pacificação na Colômbia com as Farc, tivemos mudança no tráfico de drogas no México. E aí o Equador, que está ali entre o Peru e a Colômbia, tem portos importantes, nos últimos 5, 6 anos se transformou num centro importante de passagem de cocaína, que é produzida na Colômbia e no Peru, e depois vai para a Europa e para os Estados Unidos. E dentro dessa lógica, o Equador virou uma espécie de joia da coroa para o narcotráfico internacional. Grupos do México, da Albânia, até mesmo do continente africano e do Brasil passaram a atuar na região, imaginando que ali agora seria uma espécie de mina para controle do tráfico de drogas. A gente sabe que quando o tráfico de drogas aumenta, quando a gente tem um aumento de grupos armados nesse sentido, junto vem violência, vem armamento, vem, por exemplo, corrupção com grupos policiais. E aí, nos últimos anos, o que a gente teve foi um país que já foi considerado, Elisa, uma espécie de oásis da paz na América Latina, tinha os melhores índices de violência. Hoje, o Equador tem índices piores do que o Brasil, do que o México e até mesmo do que a Colômbia. Então, a situação desgringolou bastante, em grande medida, porque entrou aí dentro dessa lógica do tráfico de drogas. Mas, para completar essa primeira parte, Elisa, é claro que não está só ligado com o tráfico de drogas, né? Porque, imagina, entra o dinheiro também em corrupção com políticos, começa a ter um caos no sistema penitenciário, então a coisa vai ganhando novas escalas. Mas, por incrível que pareça, o início tem a ver com a inclusão do Equador dentro desse tráfico internacional de drogas, principalmente de cocaína. Pois é, e são informações que fazem total sentido quando a gente imagina, bom, que você teve uma tentativa de bloqueio desse fornecimento ou envio de drogas em 2 países e os criminosos pensaram: precisamos continuar com esse nosso entra e sai de drogas. E começaram a utilizar, então, o Equador para isso. A gente pode interpretar que as forças de segurança ou as secretarias de segurança pública do país não tiveram muita força para conter tamanha demanda? Bom, o próprio encarceramento, né, o aumento disso, é uma demonstração de que eles foram fazendo o que dava, prendendo as pessoas, e você tem uma superpopulação carcerária que também gera um caos social. Você tem toda a razão, Elisa. Para ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a população carcerária aumentou em mais de 1000%. A gente está falando, então, de uma explosão, inclusive, de como que essas pessoas vão ser abrigadas, onde é que esses prisioneiros vão ser colocados. O atual presidente, né, o Daniel Noboa, está, inclusive, argumentando que vai contratar navios que vão ser usados agora como para o sistema carcerário, porque já não cabe ninguém dentro das prisões. A imagem, quem está acompanhando na tela, está vendo como é que o sistema está Impressionante. absurdamente transbordante, né? É uma coisa bastante complexa. E olha, Elisa, acho que um ponto interessante que você apontou também, do ponto de vista jurídico, ontem o presidente declarou que o Equador está em guerra civil. Do ponto de vista prático, o que ele declara é: os grupos narcotraficantes dentro do Equador têm capacidade militar para ameaçar o Estado, tem uma organização parecida com o Exército. Nesse sentido, as Forças Armadas equatorianas agora não atuam mais contra dimensões de segurança. Se trata de uma guerra civil do ponto de vista prático, dando aí o tamanho desse problema, o tamanho dessa questão dentro desse tipo de ponto, né, no Equador. A gente não tem, do ponto de vista prático, muita certeza no que diz respeito a esse combate, Elisa. Como você bem comentou, as forças de segurança, sejam as polícias e agora as Forças Armadas que vão atuar dentro do país, já deixaram bem claro que não tem as ferramentas para lidar, do ponto de vista prático, com esses grupos que são muito ricos, são muito bem armados e muito bem treinados. Né? Imaginando que a cocaína acaba sendo um produto que é vendido para a Europa e gera bastante lucro, e depois é convertido, obviamente, para armamentos e para corrupção e coisas parecidas. Então, a situação, ao que tudo indica, eles não vai melhorar, pelo menos a médio prazo. E como é que fica essa questão do relacionamento internacional? Por exemplo, quando a gente vê o conflito na Ucrânia, a gente viu que a Polônia teve de se virar ali, né, para também receber essas pessoas. O conflito no Oriente Médio, Israel, o Egito também fazendo parte do conflito ali, porque
faz fronteira. Aqui na nossa América do Sul, você tem, então, o Equador com esse problema e o Peru, que já disse, né, que está aumentando ali alguma coisa de fiscalização fronteiriça, porque é um problema que pode expandir. Os seres humanos, quando são expostos a essas adversidades, as imagens, professor, as pessoas na rua correndo, os carros sendo assaltados, enfim, um caos social. É muito comum e quase previsível que muitos equatorianos comecem a procurar ajuda em outros países. Sim, Elisa, certamente uma crise desse tamanho não fica restrita só ao Equador, ela vai transbordar, seja do ponto de vista humanitário, como você comentou, vai ter gente que vai estar fugindo, seja porque esses grupos estão chegando nas localidades, seja porque ficam, né, desesperados e buscam uma vida melhor, então começam a sair desses pontos, seja porque esses grupos, como a gente está comentando, não são apenas equatorianos, eu tenho mexicanos atuando na região, eu tenho albaneses, africanos, de Moçambique, por exemplo, atuando naquele espaço, então não é um problema só do Equador. Tanto a Colômbia quanto o Peru ontem já fizeram anúncios que vão melhorar ou vão aumentar, pelo menos, a atuação nas fronteiras, numa tentativa de controlar esse tipo de ação. O presidente equatoriano ontem também, Elisa, pediu ajuda aos Estados Unidos, dizendo que o exército equatoriano talvez não tenha capacidade de atuar sozinho nesse contexto, então precise aí de uma ajuda militar, precisa de algum tipo de cooperação. Lembrando que o Equador já tinha, há algumas décadas, algum tipo de parceria com os departamentos de controle de drogas dos Estados Unidos, não era algo tão militarizado. Ontem o presidente equatoriano, né, o Daniel Noboa, já fez aí declarações que talvez queira receber apoio militar ou algo parecido. O que a gente tem certeza é o tráfico de drogas é um problema que normalmente não é resolvido nacionalmente. O que a gente está vendo agora no Equador é resultado de mudanças no México e na Colômbia. Então você aperta de um lado e acaba transbordando para o outro, já que países como os Estados Unidos e a Europa continuam sendo grandes consumidores de droga e as drogas acabam sendo, de alguma maneira, demandadas dentro desse contexto. O que a gente não tem muita certeza, Elisa, é quais são as ferramentas que vão funcionar, né? O presidente Daniel Noboa, no Equador, já tem feito sinais de que vai aumentar as prisões, que vai buscar cooperação internacional, que vai dar mais poderes ao Exército, e a gente vai ter que acompanhar, de certa forma, para ver se isso vai dar algum tipo de resposta que a população tanto clama, né? Pois é, se ele vai aumentar as prisões, mas aí você já nos disse que aumentou em mais de 1000% a quantidade de prisões em uma década, né? Para onde essa gente vai fugir, né? Como é que eles vão se virar? Professor, muito obrigada. É sempre muito esclarecedor ouvir-te. Já falei isso várias vezes, mas vou repetir todas as vezes que a gente estiver junto aqui na tela. Professor de Relações Internacionais da UFRJ, Fernando Brancoli, muito obrigada, hein?